Voltamos com Antenados Pergunta e voltamos àquela questão, deputado. O quarto poder da nação e do mundo, o poder da mídia, o poder da comunicação. Na época do impeachment, eu já estou chamando de primeiro impeachment porque eu tenho uma esperança enorme. Mas assim, na época do primeiro impeachment, os caras pintados, movidos pela mídia, pela força do poder da comunicação. O senhor hoje vê que parte dessa mídia sucumbiu à corrupção? Não tenha dúvida, porque os mecanismos são os mesmos, né? Quer dizer, o poder é líquido, o poder do dinheiro é líquido. É a forma mais líquida de poder é o dinheiro, essa é a liquidez total, é líquido. Agora, as empresas de mídia são comerciais, né? Elas também acumularam dívidas, muitas delas, dívidas absurdas. Precisam pagar essas dívidas. Então tem acordos, tem entendimento. E isso não precisamos de ter muita... Você que está nos ouvindo, percebe que você lê um jornal, lê outro jornal, você vê quem que está a favor A, quem está a favor B. E hoje nós temos só dois lados. Temos um lado que realmente quer cuidar do Brasil e temos um outro lado que está cuidando de si mesmo, de se preservar no poder. Nietzsche dizia que o que não produz a nossa morte nos torna mais fortes. O senhor acha que o Brasil vai sair desse episódio mais forte do que entrou? Ou a gente corre o risco de sofrer aí uma crise institucional que venha causar estragos ainda maiores, roubar ainda mais a esperança do nosso povo tão sofrido? Essa é a minha, do meu entendimento, é a minha grande preocupação. Que nós as pessoas não estão percebendo que este processo político-ideológico de populismo / comunismo, no passo seguinte, está muito avançado no país. Mas está muito avançado a partir do Fórum de São Paulo, como falou César, o Fórum de São Paulo. Então, o grande risco é que nós já estejamos vivendo esse limiar. Mas o Brasil tem condições próprias. O Brasil não é como esses países unitários, tipo Cuba, né? Tipo Venezuela, Bolívia, a própria Argentina, Uruguai, são países unitários, quer dizer, o poder é todo centralizado. Não existe uma outra forma de manifestação do poder real, do poder popular, em outras instâncias, a não ser na instância central. Esses são os estados unitários. O Brasil não, tem um mal, o Brasil é uma federação. Nós temos estados que têm uma Constituição própria, têm um legislativo próprio, têm uma justiça própria, têm uma força armada própria, as suas polícias militares. Enfim, nós temos estados com alguma autonomia. E temos um país com disparidades regionais, onde os estados do sul, do sudeste e do sul têm condições totalmente diferentes de estados de outras regiões do país. Então, o Brasil, quer dizer, numa aventura dessas, seguramente ele seria esfacelado, ele seria dividido. Mas eu não sei, eu acho que se nós continuarmos por mais algum tempo nessa preocupação egoísta de quem está no poder se resolver sobreviver ali, nós podemos marchar sim para a anarquia, para a baderna. Os movimentos vão crescendo, o povo está cada vez mais alcançado pelos movimentos de revolta, pelas greves. As greves trazem para a população desconforto, para uma população que já está desconfortável com o preço das mercadorias, que está desconfortável com o preço do colégio das crianças, enfim, que já não está encontrando pelo preço que pode pagar os produtos que estava acostumada a consumir. Então, pela insegurança principalmente. Então, essa população está cada dia mais irritada. Mas a gente está notando isso, a gente vê essas reações na rua. Então, uma greve aí que desabasteça, que prejudique o abastecimento, considerando esses fatores todos, é muito perigoso que se marche para a baderna, que é justamente a situação, digamos, inicial para depois, então, se manifestar o poder central e fazer as suas arrumações, as suas alocações, digamos, de recursos,
de repressão, para que não haja essa baderna, né? Então, isso é uma escalada. Já vimos esse filme. Isso é uma escalada que nós não temos hoje no Brasil como interromper. Então, eu fico muito preocupado que nós estejamos vivendo justamente esse momento de ruptura. Deixa eu tentar mudar da água para o vinho, literalmente, vinho na Bíblia quer dizer alegria. Vamos para uma parte alegre, para quem talvez não conheça, no Rio de Janeiro existe mais esse conhecimento, mas no resto do Brasil talvez não saibam, mas o deputado Harold, junto com a sua esposa Felize, são os fundadores e executivos da MK, talvez a maior gravadora que nós temos, a maior produtora de conteúdo de áudio cristão no Brasil e talvez na América Latina, pelo tamanho da proporção da nossa população, do trabalho que vocês fazem, muito bonito. Também detentores de concessões de rádio da 93 FM, talvez uma maior rádio cristã do Rio de Janeiro. Como comunicador agora cristão na música e na telecomunicação, estamos aqui também numa TV evangélica, é um sofrimento muito grande para qualquer tipo de meio de comunicação evangélico ter uma fatia de bolo publicitário, e eu estou falando de questões públicas, porque privado o cara faz o que quer com dinheiro. Agora, quando é público, a gente entende que parte de uma representação e uma proporcionalidade. Por exemplo, talvez assim como a MK e vocês na Rádio 93, outras rádios em todo o Brasil fazem eventos, como é o Louvorzão, que une quantas mil pessoas dá em uma edição? 200 ali lá. Talvez não exista outro evento no Rio de Janeiro que tenta, nem carnaval, não cabe tanta gente assim na apoteose. E se a gente entender os números e os valores alocados públicos para se pagar isso, a disparidade é gigante, tanto para o meio de comunicação, quanto também para os eventos e a maneira de expressão desse povo, desse segmento da sociedade. E eu já vi que o senhor debateu muito sobre isso, e além disso ainda querem limitar um pouco, dizendo que não pode se vender muitos horários. Enfim, já é difícil receber alguma coisa para sustentar. Não pode vender horário para a igreja ou para pastores. Parece que se limita tanto. Qual é o seu posicionamento quanto a essa participação da fatia publicitária pública e como ela vê os meios de comunicação cristãos? Hoje os movimentos políticos, principalmente os ativismo, né, de desconstrução da família, em todas as áreas, seja na questão do aborto, seja na questão desses movimentos gay, seja em todas as áreas, há dentro do meio, eu volto a dizer que isso é Gramsci, Antônio Gramsci, baseado naqueles princípios de desconstrução, né? E depois o Louis Althusser, que é um filósofo francês, escreveu um livro chamado, vou lembrar agora, que ele deu a operacionalidade para fazer essa desconstrução. Deu para fazer essa construção. São os aparelhos, o livro é Os Aparelhos Ideológicos do Estado. Mas ele se referia aos aparelhos ideológicos do Estado, como ele entendia, o Estado capitalista, o capitalismo clássico, etc. Então, como é que se faz para desconstruir isso? Então, eu vejo que esses movimentos todos, e como a igreja evangélica, aí falando da igreja evangélica, é a igreja mais estruturada. Eu tinha um pastor, meu pastor, com quem eu tive uma grande carinho e grande amizade, o pastor Fanini, ele falava que o crente é como esse João Teimoso, entende? Porque ele tem um entendimento da sua fé de dentro para fora. Ele não teve uma fé imposta. Então ele é volitivo, ele quer assim porque ele crê naquilo, porque ele acredita. Então não adianta você querer derrubar que ele levanta. Assim é o segmento evangélico na nação. Quer dizer, é muito resistente a estas mudanças radicais de desconstrução da família natural principalmente, e das instituições. Então, o que eu vejo é que nós estamos numa posição sempre de embate. E, por trás disso, vem historicamente também um conteúdo preconceituoso. E tudo isso acaba se refletindo nisso que foi objeto da pergunta. Como é que a gente vê a distribuição desse bolo de publicidade? Na realidade, hoje já está muito melhor. Hoje a gente apresentando ou tendo condições de audiência, de cobertura, etc., já tem uma certa participação. Não como outras, mas tem uma certa participação. Então, eu vejo assim, agora, os nossos eventos, por exemplo, da MK e da rádio, nós é que bancamos. Não, temos algum patrocínio mínimo. Os eventos evangélicos são 10 vezes mais pessoas e recebem 30 vezes menos do que qualquer outro evento. Enfim, né? Isso, acho que todo o Brasil tem grandes igrejas ou coisas que fazem essa iniciativa e é aterrorizante ver em coisas que, enfim, botam
20 mil pessoas e recebe 3, 4 milhões. Aí bota 300 mil, não recebe 50. Não mas recebe aí tem uma outra questão isso. colocada. Aí tem uma outra questão colocada que a gente sabe que entra no mesmo esquema da tal corrupção institucionalizada, que são os financiamentos que normalmente recebe e gasta uma partezinha e a outra parte vai. Isso, inclusive, é uma questão que está sendo hoje investigada dentro da própria Petrobras, que foi uma das maiores patrocinadoras de eventos nessa área artística, cultural, etc. Então, em todas as áreas existem isso. Mas o normal é realmente o espaço publicitário. Mas a gente sofre, sim, porque tem esse preconceito e todo o movimento da sociedade não evangélica é no sentido de desconstruir. E nós somos a grande resistência. Então nós vamos sofrer, sim. Esta emissora deve sofrer, outras emissoras que têm uma programação majoritariamente cristã, evangélica, sofrem, e as rádios, então, sofrem do mesmo jeito. Esse preconceito, que eu sei bem, a gente entende bem, porque eu tenho... Não parece, né? Nesse meu corpinho de 49, eu tenho 50 anos, e nascido e criado na igreja. Eu sou do tempo que crente era chamado de Bíblia, né? Então eu sou da igreja até antes do senhor ser da igreja. Então esse preconceito a gente sabe. Mas muito desse preconceito também hoje não parte da falta que a gente tem de líderes cristãos efetivamente comprometidos com a honestidade. Assim, nós estamos sofrendo também, quase que na mesma proporção de líderes nacionais probos, nós também estamos sofrendo dessa negatividade na liderança cristã evangélica, e por causa disso há também esse embate. A gente aqui na igreja acaba sentindo que a gente está usando quase que as mesmas armas que a sociedade usaria, quando nós deveríamos ter uma outra atitude. Não, sem dúvida nenhuma. A gente ouvindo aí os grandes pregadores, os grandes teólogos, né, e observando, eu pessoalmente, que tenho um convívio com todas as denominações, eu percebo bem essa diferenciação e, evidentemente, a gente percebe que existem lideranças que têm um comportamento que acaba dando margem a que existam esses preconceitos e essas interpretações de que é tudo farinha do mesmo saco, né? E aí nós estamos também colocados lá. Então eu não gosto muito de conversar sobre isso, porque questão de convicção, de fé, é uma questão muito complexa, muito complicada. Nós sabemos que existem líderes e pastores que estão posicionados, que não tem, a gente percebe que a gente tem dificuldade de entender onde é que está a fé desse cidadão para falar essas coisas em nome de Deus, em nome de um ministério. Mas não sou eu que vou julgar nem nominar. Desceu da altura do peito para a altura da cintura, talvez. Eu queria pegar esse gancho, deputado, assim, trazer, porque a gente está falando muito sobre a questão da corrupção institucionalizada, etc, etc. E a bancada evangélica, deputado? Pois é. Olha, eu estou nesse período, desde que fui deputado, eu sou crente, desses 30 e tantos anos sou crente. E eu sempre tive um posicionamento na Câmara de que não existe uma bancada evangélica. Na Câmara existem evangélicos que são deputados federais num partido A, num partido B, num partido C. Quando se trata de partido político, nós somos bancadas, mas dentro da bancada daquele partido, defendendo a filosofia, a doutrina, os programas partidários daquele partido. Aí cada um está no seu partido. É claro que existem alguns partidos que, pelos seus programas, pelas suas doutrinas, são incompatíveis com cristãos, evidentemente, né? Não tenha dúvida. Isso também é uma questão que tem que ser colocada. São poucos, mas tem esse partido. Agora, quando se fala numa frente parlamentar evangélica, aí não é uma bancada. Aí é uma frente parlamentar de pessoas que têm a mesma fé, que são evangélicos, e cada um tem seu partido político e seu pensamento político. A nossa unidade está justamente porque das nossas convicções de foro íntimo, nós encontramos, então, esta união e essa unidade de pensamento, e como existem necessidades, aí sim, políticas, temporais,
de preservarmos aí esta questão como uma liberdade religiosa, então nós aí estamos juntos e agimos politicamente para preservar a liberdade religiosa, a liberdade de nós podermos anunciar o Evangelho. Vou dar isso como exemplo, mas existem outras questões. Nós vamos para um rapidinho break, hoje num programa sensacional com o deputado Harold Oliveira. Fica aí, a gente volta já já.